Correção das atividades. 1. Examine o triângulo retângulo da figura e calcule. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo, né? A hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto. Os ângulos alfa e beta. Então, nós vamos calcular seno de alfa. Então, para calcular o seno, eu vou fazer cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto de alfa é 9, é o lado oposto ao alfa. Então, vai ser 9 sobre 15, que é a hipotenusa. Simplificando, eu consigo dividir 9, não dá para dividir por 2, porque é ímpar, mas dá para dividir por 3. 15 dá para dividir por 3 também? Dá. Então, eu vou dividir por 3. Vai ficar 3 quintos. Cosseno de alfa. Cosseno, eu vou fazer cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente a alfa é aquele que faz lado com o ângulo. Então, é 12. 12. E a hipotenusa, lado oposto ao ângulo reto, 15. 12 dá para dividir por 2, porque ele é par. Mas o 15 não. Então, eu vou para o próximo. 3. 12 dá para dividir por 3? Dá. 15 também. Então, 12 dividido por 3, 4. 15 dividido por 3, 5. Tangente de alfa. Tangente vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Ok. Cateto oposto a alfa, 9. Cateto adjacente, 12. Então, vai ser 9 dozeavos. Dá para dividir por 3 também. Então, vai ficar 3 quartos. Ok? Agora, nós vamos calcular o seno de beta, cosseno de beta e tangente de beta. Então, agora eu vou olhar em relação ao ângulo beta. Qual que é o cateto oposto a beta, ó? Agora tá aqui, ó, beta tá aqui. Então, o oposto é 12. Então, vai ficar 12. A hipotenusa é 15, então 12 quinzeavos. Dá para simplificar dividindo por 3, então aqui vai ficar 4 quintos. Cosseno, cateto adjacente agora a beta. Qual que é o adjacente a beta? Agora é o 9. E a hipotenusa, 15. Dá para dividir por 3, desculpa. Então, 3 quintos. E a tangente de beta, eu vou fazer cateto oposto a beta, agora é 12. E a adjacente a beta, 9. Então, vai ficar 12 nonos. Dá para dividir por 3, 4 terços. Ok? Então, eu tenho aqui esse triângulo, é um triângulo retângulo. Eu vou olhar lá. Eu tenho o ângulo de 30 graus. Esse lado que tem medida 16, ele é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. E o x, como ele está oposto ao ângulo reto, ele é a hipotenusa. Então, se eu tenho cateto adjacente e hipotenusa, eu vou usar o quê? O seno, o cosseno ou a tangente? Eu vou usar o cosseno. Então, eu preciso saber o cosseno de 30 graus, né? Que é cateto adjacente sobre hipotenusa. Ok, agora eu vou substituir. Cosseno de 30 graus, eu vou olhar lá na tabela, né? Aquela da musiquinha. Então, cosseno de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. Cateto adjacente, 16. Hipotenusa é o x, é o que eu quero saber. Agora, eu vou calcular. 3 vezes x, ou melhor, raiz quadrada de 3 vezes x, raiz quadrada de 3x. 2 vezes 16, 32. Agora é que eu tenho que prestar atenção. O raiz quadrada de 3, ele está multiplicando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar dividindo. Então, ele vai ficar embaixo. Raiz 32 sobre raiz quadrada de 3.
Agora, como o denominador é um número irracional, eu tenho que racionalizar o denominador. Então, eu vou multiplicar por raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3. Que vai dar o quê? 32 vezes raiz quadrada de 3, 32 raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, 3, né? Porque daria raiz quadrada de 9, portanto, 3. Então, resposta da A, 32 raiz quadrada de 3 sobre 3. Ok, atividade B, mesma coisa, ó. Eu quero saber agora o y, só que o y é o grau. Então, eu vou olhar, eu tenho um triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto é o 26, e o 13 é oposto ao ângulo y. Então, eu vou usar o quê? O seno do cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o seno de y é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto, 13. Hipotenusa, 26. 13 é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo. Então, 26 também dá para dividir por 13. Então, eu vou ter seno de y é igual a 13 dividido por 13, 1. 26 dividido por 13, 2. 1 meio. Aí eu vou olhar lá na tabela qual é o ângulo que o seno, o resultado do seno é 1 sobre 2. E é 30 graus, ok? Então, isso significa o quê? Que y é igual a 30 graus. C. Triângulo retângulo, 18 é o lado oposto ao ângulo reto, então a hipotenusa, e o W é o lado oposto aos 60 graus. Então, se eu tenho cateto oposto e hipotenusa, eu vou usar o seno. Seno de 60 graus, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Qual que é o seno de 60 graus? Vou lá para a tabela. Raiz quadrada de 3 sobre 2. Cateto oposto, W. Hipotenusa, 18. Então, agora é só multiplicar em x. Então, vai ficar 2 vezes W, 2W. Raiz quadrada de 3 vezes 18, 18, raiz quadrada de 3. Agora, o 2, ele está multiplicando. Então, eu vou passar para o outro lado da equação, dividindo, operação inversa. Então, 2 vai ficar aqui, vai ficar 2, raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora, ficou fácil. 18 dividido por 2 dá 9. Então, vai ficar 9 raiz quadrada de 3. E acabou. Ok. Agora eu tenho o Z é a hipotenusa. O 20 é o cateto adjacente ao 45 graus. Então, se eu tenho cateto adjacente e hipotenusa, então eu vou usar o cosseno. Cosseno de 45 graus, cateto adjacente sobre hipotenusa. Qual que é o cosseno de 45 graus? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Cateto adjacente, 20. Hipotenusa, Z. Vou começar por aqui, ó. Raiz quadrada de 2 vezes Z, raiz quadrada de 2Z. 2 vezes 20, já posso colocar direto 40. Agora, o 2, o raiz quadrada de 2, ele está multiplicando. Então, eu vou passar ele para o outro lado da equação, dividindo. Só que, de novo, assim como na A, o denominador ficou um número irracional. Então, eu vou racionalizar o denominador. Como? Vou multiplicar por raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. É sempre um número equivalente a 1, né? E aí, assim, eu consigo racionalizar o denominador. Então, vai ficar 40 vezes raiz quadrada de 2, 40 raiz quadrada de 2.
Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar o próprio 2. Agora, dá para simplificar aqui, né? 40 dividido por 2, 20. Então, resposta, vou colocar aqui, ó, z é igual a 20 raiz quadrada de 2. Ok? Então, essa foi a questão 2. Questão 3. A figura abaixo representa um avião que decolou sob um ângulo constante de 40 graus e percorreu em linha reta 8.000 metros. Então, esse aqui é o trajeto do avião. Nesta situação, qual a altura que se encontrava o avião ao percorrer essa distância? Então, eu quero saber essa medida aqui, ó, a altura que ele percorreu, ok? A altura que ele estava ao percorrer essa distância. Ok, então eu vou olhar aqui, ó, 8.000 metros é a minha hipotenusa. E o H, que é a altura, é o cateto oposto. Então, eu preciso saber o seno de 40 graus, né? Que vai ser o quê? O cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 40 graus, ele está aqui no enunciado, 0,64. Cateto oposto, 8.000. Hipotenusa, opa, desculpa, errei aqui, ó. Cateto oposto é a altura. Hipotenusa, 8.000. Ok? Agora, ó, eu vou multiplicar aqui. Como aqui não tem nada, é 1, né? Então, 1 vezes H é o próprio H. 0,64 vezes 8.000. Ok. Como que eu faço esse cálculo agora sem calculadora? Dá pra fazer na calculadora? Dá, mas eu vou fazer sem calculadora. Eu tenho um número decimal e aqui eu tenho um número com 3 zeros, 8.000. Então, o que eu vou fazer? 0,64, se eu multiplicar por 8.000, eu vou multiplicar por 8, mas eu vou caminhar essas 3 casas. 1, 2, 3. Então, na verdade, eu vou multiplicar 640 por 8. Tá? Então, 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 6, 48, com mais 3, 51. Então, resposta, 5.120 metros é a altura do avião, ok? Espero que tenham entendido, gente, tá? Corrijam aí quem precisar fazer a correção, tá? E assim, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá bom?